lá. Sejam bem-vindos ao podcast do curso de Psicologia do Centro Universitário Sul-Americana Unifazam, uma instituição que está comemorando esse ano o seu jubileu de prata. Estamos aí comemorando 25 anos de muita qualidade, muito comprometimento com a educação e também com o esporte, porque temos esportistas em nosso corpo diretivo e acadêmico e discente também, né? Nós estamos num clima esse ano de Copa. Nada melhor do que falarmos e linkarmos a psicologia com o esporte em si, para falarmos de saúde, para falarmos de prática, de o que podemos fazer, como fazer e qual o amparo que a psicologia nos dá. Para isso, nós escalamos hoje um time de primeira, né? Na ponta aqui da defesa mental, professora Jade, que é psicóloga e também atleta, especialista em psicodrama e graduanda em terapia cognitivo-comportamental, focada no suporte familiar e diagnóstico. No meio de campo, temos o Lucas Cavalcante, que é profissional de educação física, especializado em crossfit e musculação. Formado pela Universidade Salgado de Oliveira, tem passagem pelo Exército Brasileiro e acumula diversas certificações em crossfit, levantamento de peso olímpico, ginástica e mais algumas coisas, né? O currículo é bem extenso. E no nosso ataque, nosso pró-reitor administrativo, Ítalo Oliveira Castro. O Ítalo é advogado, especialista em direito civil e processo civil, especialista em gestão de negócios. É casado com a Mariela Schmitz, aliás, essa é a maior profissão que ele tem. Ela é triatleta também, né? Pai de 3 lindos filhos, que eu tenho a honra de conhecê-los, Vitório, Romeu e Maitê. Atualmente é gestora administrativa e financeira do Espaço Clínico Marista, fundada em 94 pela doutora Maria Lúcia de Oliveira Castro, odontopediatra, consagrada em Goiás. Teve como primeiro nome Serviço de Higiene Odontológico Pequeno Príncipe, SHOP. A ideia foi estabelecer um ambiente agradável, com muito conforto e de fácil acesso, que atendesse aos pacientes de forma integrada, em todo o tratamento fosse realizado na própria clínica. Hoje conta com um quadro de profissionais de diversas especialidades da odontologia. Possui consultórios modernos e equipamentos de última geração. O Ítalo é também diretor administrativo e financeiro do Centro Universitário Sul-Americano, Unifazam, em Goiânia, e da Faculdade Integra, em Caldas Novas, todas duas com notas máximas no MEC. Temos a missão de formar cidadãos comprometidos com a ética profissional por meio do ensino de qualidade, integrado à pesquisa e extensão e da disseminação de valores humanos, cidadãos e de desenvolvimento sustentável. Ítalo é membro da direção e de tesoureiro do SEMESG, Sindicato das Mantenedoras do Estado de Goiás. Tem também como função cuidar do patrimônio e recursos disponíveis ao sindicato e buscar formas viáveis e econômicas de utilização dos recursos, executando funções para o bem comum dos associados. É também diretor de assuntos econômicos da SICAM, Associação Comercial de Caldas Novas, na gestão 2025-2027. Nosso diretor, nosso pró-reitor, é também atleta amador, apaixonado em empreender e pela família. Bom, preparem o fone de ouvido, vista a sua camisa, porque hoje você vai aprender a treinar a sua mente para ser campeã no esporte e na vida. Aqueça os motores. O juiz apitou e o jogo começa. Para começar, pergunto para os 3. Se vocês pudessem definir a mente campeã em apenas uma palavra ou frase curta, qual seria? A mente disciplinada. Constância. É hábito. Hábito. Muito bom. Jade, muitas pessoas ainda acham que o psicólogo do esporte serve apenas para consertar um atleta em crise. Qual é o verdadeiro papel dessa ciência hoje? Então, a psicologia do esporte, ela abrange qualquer indivíduo, independente do objetivo.
Então a gente vai trabalhar muito focado no objetivo daquela pessoa. Eu acho que a gente está vivendo uma cultura da performance, né? Então acaba se voltando muito a atenção para isso. Mas, por exemplo, qualidade de vida, desenvolvimento, então depende muito do objetivo da pessoa. Mas a gente também trabalha com a performance, né? Acompanhar atleta, acompanhar a equipe e também questão de lesão, né? Que é uma coisa que acontece bastante na performance. Se tem uma performance, perde essa performance e aí vem as crises. Então ela abrange todo tipo de indivíduo que quer trazer o esporte para a vida. Perfeito. Ítalo, em que momento da sua carreira você percebeu que seu maior adversário não estava no campo ou na pista, mas sim na sua própria cabeça? Na verdade, tudo parte da atividade física. Primeiro, a professora Jade, Lucas, privilégio estar aqui participando desse momento. Pessoas profissionais que gostam do esporte. Eu digo que nós temos 3 importâncias, na verdade 3 prioridades. Na verdade é uma prioridade só, né? Mas vamos traçar os 3 pilares, que é saúde, trabalho e família. Como importância é a família. Mas quando a gente traz para o esporte esse equilíbrio mental, né, você tem que estar equilibrado, eu acredito, em 5 áreas grandes da sua vida: físico, mental, intelectual, emocional e espiritual. Então, quando a gente consegue conciliar esses 5 fatores, a gente consegue trazer uma felicidade plena e consegue manter esse equilíbrio. Mas, para mim, tudo na minha vida veio do esporte. Seja disciplina, o hábito, controle emocional. Quando a gente fala em ação, a gente é planejado e aí o esporte traz algo de equilíbrio quando é reação, quando você é testado naquele momento. Então você não está esperando por isso. Então acredito que o esporte ele vem para poder nos dar um equilíbrio em todos os âmbitos da nossa vida e as pessoas precisam entender esse processo. Muito bom. Lucas, qual seria a linha tênue que separa o treinamento físico, técnico, né, vamos assim dizer, do desenvolvimento de metas e da performance mental? Então, vamos lá. Aí é uma linha de raciocínio bem diferente de alguns exemplos que a gente tem dentro da academia, por exemplo. Para a gente fazer essa separação, a gente tem que ter primeiro uma meta, tem que ter um alvo, né? Quando a gente fala sobre a separação de linhas, a gente tem que ter um treinamento de base para a gente chegar e pensar onde a gente quer chegar. Por exemplo, a gente trabalha com atletas de alta performance, mas nem sempre a gente começa com um atleta que ele já vem maduro, a gente amadurece ali na academia. E até chegar nisso leva um tempo, leva um determinado período onde ele vai se conhecer, o que ele quer, aonde ele quer chegar. E aí a função nossa como treinador é fazer ele chegar lá um pouco melhor do que ele já estava antes. Tenho vários exemplos na academia, por exemplo, alunos que entraram como alunos normais mesmos e hoje em dia eles falam assim: coach, eu quero muito participar de um campeonato. Um exemplo fácil que está do meu lado, a Jade. Coach, eu quero muito desbloquear um determinado exercício. No CrossFit é muito complicado. Às vezes o aluno chegar e ficar só vendo, mas ele tem que ter um empurrãozinho. Ele tem que ter alguém ali que vai tentar ir lá, ajudar ele a destravar. E a função nossa como treinador é essa. É pegar o aluno, tratar ele de forma que ele consiga compreender o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Dentro do treinamento, Lucas, vocês conseguem perceber quando o aluno não está mentalmente focado? Sim, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na Avante CrossFit, o local onde eu trabalho, é muito comum a gente motivar os alunos dentro de sala, né? Por exemplo, lá quando a gente solta o treino ninguém termina e guarda seu material. A gente sempre fica ali para pegar o próximo e dar uma empurrada, dar uma ajudada, mas nem sempre é como a gente espera, né? Eu já tive um exemplo na academia, onde eu fui fazer uma aula de personal com uma aluna, era uma aluna novata, e a primeira aula foi muito bem, gostou demais, na segunda aula super empolgada, na terceira ela chegou um pouco cabisbaixo. Notei isso aí nela e eu comecei a conversar com ela, ao invés de chegar e falar, vamos aquecer, eu falei, vamos fazer diferente? Vamos sentar hoje, vamos conversar?
Nessa conversa que eu tive com ela, ela se abriu para mim. Ela é policial. Ela chegou e falou, professor, hoje eu não estou tão bem. Eu acabei de sair de uma ocorrência onde teve uma vítima fatal e essa vítima era meu sobrinho. Naquele dia eu não treinei com ela. Naquele dia eu fiquei mais conversando com ela do que treinando. E eu falei, a nossa aula que aconteceu hoje, ela vai ser recolocada amanhã. E tá tudo bem, não tem problema. A gente também tem que entender que nem todos que estão entrando na academia estão 100% ali para dar o 100% de si. Tem gente que quer ir lá para dar uma descontraída, tem gente que quer ir para ver os amigos, mas tem sim aqueles que querem entrar e falar, hoje eu vou vencer, hoje eu quero ser o melhor do nosso quadro branco. Muito bom. Pegando um gancho seu, vou pedir para os dois atletas, né, contarem pra gente um pouquinho como é que vocês começaram a vida de atleta de vocês. Como é que surgiu isso na vida de vocês? Então, o meu veio de... Na verdade, sendo bem sincera, eu tinha preconceito com CrossFit. Todos que começam. E eu vim de um período muito difícil da minha vida, onde o meu principal objetivo no começo era pertencer a um grupo, né? Então, basicamente, eu coloquei no Google Academia perto da minha casa e apareceu a Avante. Quando eu entrei lá, o meu primeiro discurso era, não quero levantar peso, não quero participar de competição nenhuma, eu quero vir aqui só pra me divertir. E eu fui me descobrindo lá, né? Assim, eu sou apaixonada no CrossFit e eu acho que a grande questão do que me fez apaixonar nele foi o desafio diário e o quanto ele ensina. Eu tava até comentando com o Lucas, a Jade que entrou e a Jade que é hoje é completamente diferente, né? E assim, quando eu comecei a ter aula particular com o Lucas, o meu objetivo era destravar alguns movimentos. E aí sempre quando eu comecei a competir, eu falava, não, é por diversão, né? Mas se tornou um grande gosto e a gente foi subindo, né, os objetivos e foi se construindo. E o que ele falou sobre perceber é muito importante, porque algumas vezes eu não tô bem e eu não percebo, mas ele percebe, porque ele me conhece. E aí eu fico insistindo, não, eu quero. Aí ele chega e fala assim, chega, por hoje já deu. Então, assim, eu acho que é muito importante esse vínculo, né? Assim, eu falo que, além de tudo, do desafio com você mesmo, você pertence a algum lugar e é um ajudando o outro. Então, isso é muito importante. Então, eu falo que o CrossFit, ele trouxe muita sabedoria pra vida. Diferente um pouco da corrida, né? Que é um esporte mais individual, mas que eu aprendo muito, muito. E você se transforma muito no esporte. Quando eu comecei a correr, eu corria com foninho. Eu falava que eu nunca ia correr sem foninho. Hoje eu aprendi a correr sem foninho. E eu não consigo correr com foninho. Eu brincava no começo com fone, que era porque eu não queria escutar meus pensamentos. Hoje eu já gosto de escutar e já tiro grandes lições comigo mesma. Então, assim, são estímulos diferentes, ambientes diferentes, mas todos ensinam muito. Como é que foi pra você? Assim, nadar a favor da correnteza é fácil, né? Agora, contra a correnteza é difícil. E nem todos os dias a gente está preparado e animado para poder fazer exercício físico. Uma coisa que depende muito mais da gente do do outro. Mas, para exemplificar e responder essa pergunta, quando veio a pandemia em 2020, eu resolvi escrever 2 páginas. Falei assim, vou escrever 2 páginas aqui para ver o que o esporte influencia na minha vida. Eu escrevi 70. Então, desde criança eu gosto muito de atividade física e esporte. Isso faz com que eu me torne uma liderança por onde eu passo no esporte. Eu tenho objetivo, eu tenho um motivo. Eu gosto de me desafiar a todo momento. Então, cada dia que passa, e não é com outro, é comigo mesmo. Então, isso me endorfina, né? Todos os dias. Eu tenho metas de todos os tipos que você imaginar, seja praticar uma atividade física todos os dias, seja em números, seja em grupo. Eu tenho Teve uma vez que a gente perguntou para um menino, um jovem, falou assim, o que você gosta? Ele falou assim, ô tio, eu sou de várias tribos. Então, o esporte, quando você está no meio, ou você está pedalando, ou você vai jogar bola, você está dentro de um grupo onde você está sendo inserido e dali parte muita coisa boa. E eu tenho o privilégio de poder participar de vários grupos. E, até então, o CrossFit não, viu? Mas quem sabe sai convertida. Mas
Mas, ó, pedal, natação, corrida, futebol, tênis. Então, todos eu tenho grupo de pessoas que eu participo e eu tenho essa oportunidade. Até o xadrez você já andou navegando, Já. né? E eu tenho a oportunidade de poder conhecer e estar em vários tipos de tribo. Mas o esporte, para mim, como eu disse, em termos de prioridade, eu acho que é saúde pessoal. Então, parte de tudo isso aí, a atividade física. Coisa boa. Então já vou pegar você e a Jade. Jade como psicóloga, você como atleta. Como é que vocês trabalham e gerenciam a ansiedade da pré-competição? Existe algum ritual que vocês fazem? Você tem algum acompanhamento? Como é que é feito? Então, eu vou falar nos dois âmbitos, porque daqui 2 dias eu tenho uma competição. Então você está vivendo a pré... Exatamente. E é uma competição onde eu vou subir de categoria, então a ansiedade está maior. Mas assim, na clínica a gente precisa pensar na individualidade da pessoa e na subjetividade. Quando eu falo isso a forma como eu lido com a ansiedade, com a minha ansiedade, não necessariamente vai ser a mesma forma que vai funcionar para o outro. Então a gente precisa entender como aquele indivíduo consegue lidar com a própria ansiedade. Mas claro, os clássicos são atividade de respiração, fazer algo que gosta, tentar se distrair com outros estímulos, né? Então assim, focar em outras coisas, outras áreas da vida e pensar assim de forma racional, né, que tudo que foi feito para não entrar naquele caminho de eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, então trabalhar a racionalidade de todo o caminho que foi feito até ali para mostrar o potencial real para a pessoa de que ela é capaz, né? Mas hoje eu fiz uma coisa, porque ontem foi meu último treino no cross, até foi com o Lucas, e aí eu falei com ele, eu vou descansar na sexta, porque a competição começa sábado, e amanhã eu queria fazer alguma coisa. Pra movimentar, só que eu não sei se eu quero crossfit, eu queria desligar um pouco. Eu falei, eu acho que eu vou escalar, porque eu já fui escaladora há 2 anos. E aí ele falou assim, vai mesmo, esquece, não mexe com corrida, não mexe com crossfit, só vai pra se divertir. E aí eu cheguei lá na academia de escalada e falei, eu vou me divertir, eu só vim aqui pra me divertir, eu não quero fazer coisas difíceis, eu só quero ficar um tempo aqui e relaxar, porque eu quero desligar um pouco do que eu vou vivenciar no final de semana. E foi super bom, assim. Então eu acho que é um pouco disso, né? Cada um trabalhar a sua individualidade. Ok. Você traz um equilíbrio, cada um tem um jeito de se equilibrar para chegar naquele momento. Mas eu costumo falar que a competição é um momento feliz nosso. Que a gente faz tudo para chegar naquele momento. Então desde que acho que tem um treinamento, um condicionamento, você chega menos ansioso. Não quer dizer que você vá não chegar ansioso, mas o equilíbrio mental ali, você tem que ir trabalhando isso para chegar ali no final na competição e você conseguir equilibrar isso. Mas o que eu cesso a minha angústia é a adrenalina, é a endorfina, é tentar me superar, é a hora que bate o sinal ali durante a competição, é focar no que tem que ser feito. Eu sempre nunca utilizei muito o som, porque a gente tem que sentir o corpo, tem que sentir aquele momento. Você trabalha muito a paciência muitas vezes, então você vai pedalar 3, 4 horas num selim, né, e fazendo um esforço repetitivo. Então aquilo ali te trabalha a ansiedade, te trabalha o equilíbrio e a paciência. Você tem que ter paciência. Para pedalar 4 horas, a pessoa tem que ter paciência. E isso não é adquirido de um dia para o outro. Você falou, Lucas, bem falado, é condicionamento, é uma condição que você coloca ali durante um processo, né? Você foca no processo, não no fim. Sim, sim. Essa questão de ansiedade, ela é interessante para qualquer pessoa que participa de atividade física. Eu também já fui, né, num período anterior, atleta de crossfit. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantado por um esporte onde o último que está na arena é sempre aplaudido. E geralmente as pessoas elas ficam naquela assim, cara, e se eu for o último? E se eu for o último da corrida? Se eu for o último do ciclismo? O que vai acontecer? E a parte mental é muito importante. Falando um pouco do CrossFit. Quem sabe eu te converto. Não é difícil, não. A maioria dos atletas, eles sempre tem aquela questão de eu não quero perder, eu não posso perder. Isso a gente está tratando com pessoas de qualquer tipo. Ninguém está aqui querendo perder. Uma das formas que eu já vi as pessoas tratarem a ansiedade de formas diferentes, a Jade ela fez escalar.
Você falou que não faz uso da música, você gosta de sentir o corpo. Já atletas de futebol, se você for olhar bastidores de competição mesmo, os caras ficam jogando bobinho, batendo balãozinho, é um pagode que está acontecendo ali para dar umas contraídas, mas tem sempre um momento que eles se reúnem e falam, agora é a hora de verdade. No meu caso, já aconteceu várias e várias vezes, quando você está numa pressão muito grande, várias vezes você quer ir no banheiro, você quer eliminar o que te deixa sobrecarregado. Ou então você está tão pressionado que alguém tem que vir em você e falar, ei, acalma. Tem um exemplo grande do meu primo, Rodrigo, ele é inclusive o head coach da Avante. Ele estava uma luta antes de jiu-jitsu para ir para o Mundial. E ele falando que ele estava muito pressionado pelo atleta que ele ia lutar. O atleta passou do lado dele e falou, cara, acho que você não tá bem não. Ele batendo nos pés, batendo nas mãos. E o treinador dele chegou para ele e falou assim, Rodrigo, eu quero que você faça 30 polichinelos, eu quero que você corra, eu quero que você tente, na cabeça dele, eu quero que você tente dissipar um pouco de energia. Mesmo assim ele estava pressionado. Ele chegou no Rodrigo e falou assim, deu um tapa nas costas e falou, ei, você sabe o que você tem que fazer, você treinou para isso. Então quando você chegar lá, você vai fazer dessa forma e o restante você sabe finalizar. Dito e feito. Então eu acho que a pré-competição é uma forma de você tentar dar uma dissipada na energia que está ali em você e a adrenalina que você está querendo sentir por uma ansiedade que talvez não vai te levar a tanto lugar assim, né? Mas o pré é muito importante para qualquer atleta. A forma O que você faz na véspera de uma competição? Tipo assim, a competição é amanhã, o que você faz hoje? Não, minha rotina é normal. Normal? Alimentação, né? A gente tem um equilíbrio aí na alimentação, então dependendo da competição você vai ficar ali 6, 5 horas competindo, tem que se alimentar bem, com carboidrato, né, e tudo. Mas assim, com a rotina de competição eu consigo manter, não hoje tanto, mas já consegui manter muito, então entra dentro de uma rotina, então eu consigo equilibrar mais nisso. Mas não deixa de ter a ansiedade, eu calculo muito em cima dos meus números, né? Então, às vezes uma competição que você acha que você não vai dar conta, aí você desestressa mais, às vezes você fala assim, eu não estou bem preparado, hoje parece que eu não estou me sentindo bem. Então, quando a expectativa está muito alta para você querer se superar, às vezes é aquele dia que você está muito ansioso, é o dia que não vai acontecer. Então, por vezes, já aconteceu de eu não estava com expectativa nenhuma, eu consegui ficar entre os primeiros. A adrenalina, ela dá uma elevada em você para superar um pouco da questão, né? E a competição, ela serve para isso. Eu já consegui entender o processo, onde a competição ela é fundamental para eu ter durabilidade no esporte, na atividade física que eu gosto. Olha só, o tanto que é engraçado, né? Por exemplo, vamos supor, um atleta de corrida, ele treina durante o tempo todo para ele correr uma maratona. Ele sabe o tempo que ele tem que fazer, ele sabe o pacing, ele sabe tudo aquilo que ele precisa, ele sabe. Mesmo assim, talvez o psicológico dele não está tão preparado. Não. Mesmo ele treinando, mesmo o treino, eu gosto de falar que o treino é como se fosse um ensaio daquilo que você vai fazer. Você ensaia a sua vida inteira. E talvez chegue na hora por um motivo, pode ser psicológico, pode ser até mesmo parte de nutrição, alimentar, um estresse prejudica o atleta, prejudica quem vai fazer a prova, quem está competindo, qualquer indivíduo. É porque eu acho que é uma briga com o mental o tempo todo, né? Uma coisa que eu falo, que eu brinco, e é verdade. Quando eu vou correr, né, e sempre acontece essa coisa do corpo falar assim, não, para, porque uma coisa que eu sempre falo em sala de aula e para meus pacientes o corpo ele foi treinado e ele existe para te proteger. Então, quando você coloca ele num limite, para ele aquilo ali tá errado. E ele vai querer te proteger a todo momento. Então, você vai ter que ensinar para ele que aquilo ali não vai fazer mal para você. Então, quando eu tô correndo, eu tenho uma coisa que eu faço. Quando eu tô muito cansada, eu começo a sorrir. Sorrir. Pro meu cérebro entender que eu estou bem. E funciona. Aí, depois de um tempo, você fica cansado de novo. Aí eu começo a sorrir. Eu falo, gente, eu me forço a sorrir. Porque o ato de sorrir vai mandar mensagem pro meu cérebro que eu estou bem.
E eu também converso comigo mesma. Esses dias pra trás eu tive que correr, sei lá, 4 horas da tarde. Tava muito quente. E era o único horário que eu tinha pra correr. E eu fui arrastada. É só esse horário e eu vou correr. E aí no meio, assim, mais pro final, eu fiquei pensando comigo, falei assim, nossa, olha o tanto que você é boa. São 4 horas da tarde e você tá correndo no sol escaldante. Isso que eu chamo de motivação. E aí assim, você vai Automotivação. conversando com você mesmo e fala assim, não, você é boa. E isso vai te dando mais gás pra que você vá conseguindo. Agora, se você entra num lugar ou numa atividade e fala assim, eu sou ruim, vai ser muito ruim. Aquilo vai se tornar horrível, você vai parar no meio e você não vai conseguir finalizar. Aproveitando essa sua fala, eu quero te fazer uma pergunta já para o lado da psicologia. Como é que você acha que a neurociência explica o estado de flow, né? Aquele foco total do atleta. E como é que esse atleta consegue acessar esse estado sob pressão? Então, acho que o primeiro ponto pra gente atingir isso é a constância, né? O flow nada mais é que você atingir um ponto tão... É como se fosse fundir você e o esporte de forma que aquele desconfortável se torne muito confortável, que você não consiga perceber a dificuldade existente ali. Só que isso vem de uma construção, de um objetivo muito claro do que você quer pra você, e você vai fazendo amizade com o desconforto, ao ponto que aquilo ali não se torne mais aversivo pra você. E aí vai se tornando uma coisa natural. Muito bom. Vai brincar muito com Essa, a próxima pergunta que eu vou fazer, mas vou deixar o Lucas falar primeiro. essa questão do flow é muito interessante. Quando a gente se depara com a sala de CrossFit, a gente sempre depara com alunos, mas sempre tem um cronômetro. Quando eu falo, galera, dá um bom treino pro seu colega, 10 segundos, a conversa cessa. Todo mundo para, porque a gente entende que, cara, agora é de verdade, agora é pra valer. Eu tive essa sensação de flow em algumas modalidades, que, na verdade, qualquer esporte, na verdade, deu start, né? Mas alguns foram muito mais elevados. Por exemplo, o CrossFit, né? Eu pratico. Deu 10 segundos, acabou, desliga. Só que mesmo assim, ali você ainda dá uma perdida, né? Quando eu fui correr a primeira vez de kart, também foi muito engraçado. Eu gosto muito, mas eu nunca tinha corrido. Eu falei, cara, eu não quero perder. Eu não gosto de perder no paro ímpar. Quando o pessoal falou, tá liberado, vai tentar fazer a bateria de provas, ou vai tentar bater o tempo. Eu fiz a primeira curva, falei, acabou, meu irmão, agora é eu e o kart. E o que eu mais senti assim foi a primeira vez que eu fui fazer jiu-jitsu. Quando a gente está fazendo as posições, os rolamentos, ou então mesmo as movimentações para fazer uma finalização, a gente entende que a gente está ensaiando, né, um determinado golpe para você finalizar seu oponente. Mas quando o professor falou, agora tá valendo, que a pessoa pegou no kimono e puxou, eu falei, cara, agora acabou. Esse estado de flow ele é muito interessante. É um momento onde todas as preocupações, tudo aquilo que você está pensando na hora, ele desliga e você só tem que fazer aquilo que você está precisando Vira uma fazer. bolha, Lucas. Vira uma bolha. Vira uma bolha ali onde você só vê o esporte, você só vê aquele foco ali na sua frente. Você só vê a tarefa que você tem que concluir. É muito engraçado isso, é muito interessante. Vou dar um exemplo. Em 2019, assim que eu saí de uma categoria para outra no CrossFit, um dos amigos meus estava na fila, né, para entrar no campeonato, e a gente estava fazendo uma disputa de segundo para terceiro lugar. A disputa do terceiro estava muito, muito interessante pela pontuação. Quem ganhasse a prova levaria ela. Ele chegou para mim e falou assim, cara, eu vou ganhar essa prova. Eu falei, meu irmão, você não vai. Esquece. São determinados flows, mostrando que tem como sair da bolha, tá? Uhum. Quando a gente entrou nos 10 segundos para começar a prova, a gente já tinha uma estratégia para ser feita. E eu falei assim, vamos fazer e não vamos sair dela. Só que nem tudo é como a gente acha, né? Então acabou que no meio da prova, um dos colegas nossos, ele não conseguiu concluir a quantidade determinada de bar muscle up. Quando eu entrei, eu supri a dele, fiz a minha. No meio da prova, eu olhei pro lado e falei, você vai voltar mais cedo. E eu desci da barra e a gente continuou ali, fechando a prova em primeiro. É um estado onde a gente consegue ser um pouco do flow. Depende muito do que a gente vai fazer na hora. Muito bom. Eu acho que, só pra fechar, acho que um grande exemplo do flow é a competição.
Porque, assim, geralmente quando eu tô competindo, tem um grande público, né? Gritando. E aí, geralmente, as pessoas falam assim, Jade, você escutou eu gritando? Não, eu não escuto absolutamente nada. Eu não vejo ninguém, eu não escuto ninguém gritando. Então, assim, eu acho que esse momento é muito marcante pra quando você tá no flow, né? Porque é tão ali focado que você não vê ninguém, você não escuta ninguém e não percebe nada à sua volta. Muito bom ouvir isso. Para vocês atletas, e aí assim, eu sei um pouco da história do Ítalo como atleta, você já teve um grande acidente, que você teve que passar por cirurgia e tal. Não sei se a Jade, o Lucas está passando por isso agora. Tá ali machucadinho. Como é que vocês lidam e negociam com o corpo a questão da dor para passar por esse processo? Na verdade, qualquer bom resultado para a gente ter, seja em qualquer segmento, você precisa passar por dor. O processo ele vai ser árduo. Para chegar num resultado bom, você vai ter que condicionar o corpo. E aí, no meio do caminho, pode acontecer lesões, quebrar a clavícula, como eu quebrei, algumas escoriações, né? Já caí algumas vezes de bicicleta, então... mas hoje eu fico mais receoso, porque eu sei o processo, mas eu não quero parar. A gente fica com mais cuidado em algumas atividades, né? Mas a gente quer seguir. Inclusive, Lucas, é tão interessante, Jade, que eu, por exemplo, bola, eu sempre joguei muita bola. Mas hoje tem muito tempo que eu não jogo. Por quê? Isso. Por quê? Porque além do estímulo ser diferente dos esportes que eu pratico, ele também gera lesão, não só por conta das explosões que tem no corpo, mas também do impacto que tem com os outros jogadores. Então, a questão coletiva. Inclusive, foi um dos processos, já diferente do seu, que eu escolhi o triatlon e a atividade, esses 3 segmentos, né? A bicicleta, a natação e a corrida. Por quê? Porque depende só de mim. Então, o horário. Eu que faço meu horário. Então, 4 horas da tarde, quantas vezes eu não corro meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque eu sei que o trabalho não vai terminar. Sou testemunha disso. Eu vou lá e corro e eu sei o quanto aquilo vai fazer bem para mim. Interessante o flow, que tem treinos que são passados para mim, que às vezes eu chego num ponto que eu quero, assim, eu tô tão tá tão bom a corrida ou o pedal que eu não quero parar. Mas eu tenho que parar porque eu sei que pode gerar alguma lesão, algum problema, não está dentro do treinamento. Então hoje eu consigo, inclusive, atingir isso até mais rápido de acordo com a questão até psicológica. Você consegue concentrar mais, você consegue estar mais focado, diferente daqueles que estão iniciando esse processo. Você tem um coach, um personal, eu não sei como é que é chamado no seu... Vários personal, um orientador. Então, hoje eu faço tudo por aplicativo, né? Tem as assessorias, eles passam para você, te acompanham. Tem ano que eu faço 2 vezes exames de coração, então eu sempre acompanho bem esse processo, porque na verdade tem que me fazer bem, né? Se daqui a pouco estiver fazendo mal. Vou puxar a sardinha pro nosso prato agora, né, Jade? E uma psicóloga para te acompanhar, você tem? De alta performance me ajudar. Você ainda não tem? Preciso. Vamos providenciar uma, né, Jade? É uma área que está crescendo muito e vai fazer muita diferença. Porque é engraçado, porque assim, a diferença daqui a pouco é pouco tempo, né? Ou uma habilidade a mais que você tem no CrossFit, né? Dependendo da modalidade. E a psicologia vai ajudar muito nesse processo. Seja o amador, cada dia que passa os amadores estão ficando profissionais. Sim. Ou seja, o atleta profissional. E eu falo que o que diferencia os grandes atletas não é o fisiológico, não é o condicionamento, é o psicológico. É o que diferencia os grandes dos medianos. Eu acredito que existem 2 dores para quem é atleta de alto rendimento. A dor física, mas a dor mental. Eu acho que a dor mental ela parte muito do e se eu falhar? Mas também a gente tem que pensar, e se daqui 10 segundos eu me tornar o campeão? Então acho que existem essas 2 dores e
eu acho que a psicologia hoje em dia ela anda muito linkada com o esporte e principalmente esporte de alta performance. Quando eu falo esporte, eu estou falando desde um jogo eletrônico até mesmo um esporte de alto rendimento. Cito exemplos para vocês. Eu torço pro Cruzeiro, Esporte Clube, eu sou de Minas, né? E eu gosto muito de assistir os bastidores, ou então muito do que acontece lá dentro. Eu não acompanho só CrossFit, eu acompanho muitos outros esportes. E eu vi o tanto que foi importante, por exemplo, a recuperação de um atleta. A gente está falando de lesão. Determinado atleta do Cruzeiro acabou se lesionando, e é um cara com alta performance, Caio Jorge, artilheiro do ano passado do Brasileirão. Ele se machucou. Esse ano não está vindo de uma leva tão boa, porém, o trabalho psicológico está em cima ali o tempo inteiro. Para tentar o quê? Cara, vamos tentar pelo menos resgatar um pouco do que a gente tinha no ano passado. Né? Não só isso, mas na minha casa também eu convivo com isso o tempo todo. A minha esposa, ela se classificou, na verdade ela passou por uma seletiva para ir para o TCB. Para quem não sabe, TCB é o Torneio CrossFit Brasil. E nutricionista. Nessa seletiva o tempo todo, um pouco nervosa. Nossa, e cara, será que vai dar certo? Será que não vai? Então são os dois tipos de dores. A dor física, mas a dor psicológica também. A dor física ela é um pouco mais complicada ainda. Em 2017 eu fiz uma seletiva para mim pro Cerrado Interbox. É o maior torneio de CrossFit de times do Cerrado. Na primeira prova, que era um teste para saber quem iria ou não, eu acabei fazendo um dos movimentos errados, por conta da respiração, e acabei tendo uma dorzinha na lombar. Eu falei, senti. Acabou que, para mim tratar ela novamente, ficou bacana, ficou legal, mas todas as vezes que eu vou fazer aquele exercício, eu lembro dela. E olha que eu já estou curado disso aí. Jade, como é que o psicólogo pode agir nesse sentido? O Lucas acabou de falar e o Ítalo também falou que sempre que ele vai praticar, ele acaba tomando mais cuidado, ele é mais cauteloso por conta do acidente. Como é que a psicologia pode ajudar nesse sentido? De entender o limite? Não, de auxiliar para quebrar esse, vamos dizer assim, né? Essa limitação. Mas de certa forma é legal ter isso, né? Porque, não, sim. Né? Mas assim, a gente precisa entender que é assim, uma construção. E aí entra naquele processo de entender que o corpo vai querer sempre proteger. Então é como se a gente tivesse sofrido um trauma. Então o tempo todo você vai ter que questionar até que ponto esse pensamento ele é disfuncional vindo do trauma ou ele é real. Então você vai ter que sentir o seu corpo, né? Por exemplo, questionar e falar, não, tem alguma dor real aqui? Ou é só uma questão vinda do meu trauma? E aí você vai fazendo esse equilíbrio. Eu, inclusive, você perguntou, já passei por isso. Na minha preparação para a meia maratona, no ano passado, eu tive inflamação nos dois pés. Então, faltava 3 semanas para correr. E aí foi no meio de um longão, eu parei. No KM3, assim, eu parei, sentindo muita dor. Comecei a sentir dor até para andar. E aí isso mexeu muito com o meu emocional. E aí fui, corri, enfim. E quando eu voltei da prova, meu corpo parecia que eu não sabia correr mais. Eu ia sair pra correr, na hora que eu chegava na pista, eu não sabia correr. O meu corpo travava e eu falava assim, como que corre? Eu falei, gente, mas eu sabia correr, como que... Aí eu tentava e não ia. E eu falava assim, meu Deus. Aí eu lembro que eu voltei pra esteira. E olha só, eu tinha corrido 21 e eu não consegui correr 1 km na esteira. E aí como que foi? Foi um processo lento de volta, onde eu corria e andava. E todas as vezes que eu corria, eu conversava comigo mesmo no sentido, essa dor não existe, tá vendo? Você tá conseguindo correr sem dor. Então é isso, você vai trabalhando o seu mental, questionando os seus pensamentos e entendendo que aquela dor vem muito mais do trauma do que é real. E aí você vai convencendo o seu cérebro de que não tem nada. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês 3. Como é que vocês acham que a psicologia pode auxiliar, psicologia do esporte, pode auxiliar um profissional de escritório, aquele que não faz nada, que só tem aquela rotina, pressão, para ele conseguir trabalhar isso no dia a dia? Eu acho que assim, na verdade não tem como a outra pessoa motivar, mas a questão da orientação da importância, né?
do esporte e da atividade física para aquela pessoa. Então, e tem que dar exemplo. Então, não adianta eu ir para a clínica e atender um paciente e eu não praticar aquilo. Então, por isso que é bom, quanto mais participantes da atividade física, do esporte, na psicologia, isso vai conscientizar, vai mudar a cultura, e isso, naturalmente, isso vai acontecer. Mas eu, particularmente, considero, depois das 70 páginas na pandemia, que o esporte realmente fez a diferença na minha vida. Quando eu levo o esporte para atividade no trabalho, eu tenho meta, eu tenho organização, eu tenho disciplina, eu tenho horário. Da mesma forma na família. Então eu tenho mais paciência dentro de casa, com as crianças, com a esposa, né? Da mesma forma contrária. Então isso me gera um impacto em todas as áreas. Mas eu queria dar 3 exemplos interessantes, Lucas, professora Jade. É que teve uma vez que eu fui fazer uma competição lá em Brasília, muitos anos atrás, aí quando terminou de 160 eu fiquei entre os 10. Aí eu peguei no final, aí uma pessoa que foi participar com a gente, inclusive nutricionista, eu falei, tô chateado, eu fiquei em 9º, queria ter ficado entre os primeiros, né? Eu me exigindo demais, eu sabia que eu conseguia mais. Mas você se cobra muito também, Isso, né? muito. Aí ela pegou e falou assim, deixa eu te falar, você já é um vencedor. Domingo cedo, você está aqui competindo enquanto muitos estão dormindo. Então acho que é até um exemplo que é bom para dar para o paciente lá, para o advogado, né, seja lá qual profissão, que não pratica exercício físico. Mas o ano passado, depois de muito tempo e de condicionamento, eu tive, quando a gente fala de motivação, eu tive a oportunidade de correr, vocês não são da minha geração, mas eu tive a oportunidade de correr atrás da motinha, da moto na corrida. O batedor? Eu fiquei em primeiro lugar. Mas o que acontece? Eu comecei a correr atrás dela ali no quilômetro 4º, 5º, 6º. Mas ali me remetia, me energizava, porque eu lembrava quando era criança, quando não tinha corrida em lugar nenhum. Essa febre de corrida só acontecia na TV, na Globo, onde passava lá os domingos de manhã. Então isso me remeteu a alguma coisa boa. Então, qual que é o motivo, qual que é os gatilhos que me gera, que me motiva para poder estar numa atleta amador, mas de alta performance. Então, e aí é aquele negócio, a pessoa chega e fala, mas você é doido, 180 quilômetros, 90 quilômetros pedalando, correndo 42. Eu não sou doido, mas foi condicionado. Eu não corri de um dia para o outro 42. É a mesma coisa o cara do escritório, ele tem que começar, porque vai desmotivá-lo se ele quiser começar muito rápido. Então eu acredito que, além do exemplo, a psicologia mudando a mentalidade dessas pessoas e mostrando para eles que o impacto não é só no fisiológico ou psicológico, mas sim em todas as áreas da vida da pessoa. O principal ponto para mim é descobrir o que ele gosta, né? Às vezes ele está sentado no escritório, mas... Por exemplo, ele está sentado no escritório, mas é um cara que gosta de assistir basquete. Então, por que não fazer uma prática, meia horinha? Vou comprar uma bola, vou para quadra da praça e vou bater bola. Eu acho que a principal parte é ele entender o que ele gosta e praticar aquilo. A segunda sempre vai ter uma motivação. Toda vez que você faz uma coisa que é diferente, você se sente um pouco motivado. Só que entra aquela primeira pergunta que você me fez. E aí eu volto na palavra. É ele ter constância. Ele pode sim achar o esporte que ele gosta, ele vai ter uma motivação inicial, mas se ele não tiver aquela constância, de mesmo não querendo ir, ele ir, acaba que vai virar só mais um esporte para ele. E o que eu vejo hoje em dia, nada impede das pessoas fazer mais de um esporte, mas por exemplo, eu vejo alguns atletas que no início começou muito bem um determinado esporte e acabaram migrando para outros. Não sei se foi por falta de motivação ou por qualquer tipo de falta, mas o que a gente mais vê é isso. A galera muito motivada para fazer, mas ainda falta um pouco de constância para eles seguirem em frente e, quem sabe, ser um atleta de ponta em um esporte onde ele gosta.
É interessante, a professora Jade comentou em relação, ela queria se sentir inserida no ambiente. Essa é uma outra questão também que é muito importante. Então a pessoa ela pode estar no futebol porque o pessoal vai conversar assuntos que ele quer, seja no CrossFit. Então esse ambiente, é a história das tribos, né, do jovem. Então isso influencia muito. Uma coisa que eu falo muito no consultório a gente sempre traz a ideia que para eu levantar e fazer algo eu preciso ter uma motivação. E uma coisa que eu trabalho muito a motivação não vem antes da ação. A motivação, ela vem construída através da ação. Por exemplo, como eu me sinto tão motivada a continuar no cross e às vezes acordo sem vontade e vou. Porque eu me interesso por aquilo todos os dias. Então, eu vou construindo, através das minhas ações, uma motivação. Como eu falei, quando eu cheguei no cross, eu não queria levantar peso. Hoje, meu olho brilha quando eu bato PR, quando eu levanto um peso que eu nunca imaginei levantar. Então, tudo isso vem de um interesse construindo. Então, a gente tem a ideia de que a motivação vem primeiro do que a ação. E não, a ação vem primeiro. E aí, a motivação, ela vai sendo construída. Agora, se eu parar, por exemplo, o CrossFit hoje, e eu ficar 6 meses parada, vai ser muito difícil eu voltar. Porque eu vou perder as ações de interesse. E aí eu vou perder a minha motivação. E nisso você já me dá um gancho para te perguntar o seguinte. No esporte, o foco está no presente, ali, na hora, né? Próximo passo, o próximo segundo, a próxima competição. Como é que nós, e aí eu vou me incluir, enquanto psicólogos, na vida real, podemos treinar a mente e ajudar um esportista, um atleta, para diminuir a ansiedade dele com o que está por vir, ou seja, com o futuro? Construir uma base no presente. Onde envolve... Uma coisa engraçada é a construção, porque assim, vem muito de atividades onde você perceba o que você está fazendo, né? Então, assim, no CrossFit, quando eu comecei, eu vou usar exemplo porque eu acho que isso cabe muito. Eu até comentei isso com o Lucas ontem. Quando a gente entra numa coisa, geralmente, principalmente no esporte, a gente tá tão empolgado que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente vai entendendo que aquilo ali é um processo, como tudo na vida. Então, quanto mais você tenta acelerar aquele processo, mais você vai penar e você vai errar. E aí, ontem a gente tava fazendo um exercício e a gente gravou e eu brinquei com o Lucas. Eu falei assim, você percebeu o quanto eu respiro direitinho agora? Tipo assim, eu paro, eu respiro. E aí eu brinquei com ele. E você lembra no começo eu parecia uma doida, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E a barra caía no chão e virava uma coisa e eu não conseguia era nada. Mas então, assim, é aquele momento onde você vai criando uma paciência para entender quais são os passos daquele presente que você precisa fazer para as coisas acontecerem. E é assim na vida também. Por exemplo, eu vamos performo hoje. Aí eu viro para mim e falo assim, nossa, amanhã eu quero estar muito reconhecida na minha profissão. Se eu ficar tentando fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vou conseguir e eu vou me frustrar. Porque a realidade, ela não acontece assim, ela acontece através de um processo. Ok. Como é que é a sensação para vocês do dia seguinte? Corri hoje, conquistei e chegou o amanhã. Tem um vazio, uma coisa assim que fica, nossa, que ruim. Tem a próxima competição. Eu sempre chego no Lucas de uma competição e falo, igual assim, essa que eu vou participar esse final de semana não era pra eu participar. E aí eu fui pra Caldas, pra uma competição lá em Caldas Novas. E aí voltei, o Lucas, e aí, tá? Eu falei assim, deixa eu te falar, já me inscrevi em outra. Então é assim, um ciclo vicioso. Com você é assim também? Esse é o motivo, né? Você participar de várias competições já é uma meta, já é um fim. Mas eu complementando o que a Jade falou, eu achei interessante, Jade, você falando do presente, né? Porque a gente não vive o passado nem o futuro. O futuro é o presente. Mas eu tenho uma frase que eu falo que o mundo conspira para quem movimenta. Então, primeiro, a atitude ela tem que estar em primeiro lugar, depende só da pessoa. A habitualidade, o condicionamento, o fim, a competência, o conhecimento se adquire com o tempo. Então, ela precisa agir, ela precisa começar, tem que fazer o que tem que ser feito. Então, quando você acorda, eu tenho costume de treinar 4 horas da manhã.
Então, se eu ficar ali, não, eu vou dormir mais um pouco, eu nunca vou fazer. E eu sei que eu tenho que acordar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E o detalhe, quando eu termino, é uma satisfação tão grande. Assim, me dá uma... Na verdade, é ao contrário. Por mais que eu desgaste meu corpo naquele momento, me dá uma energia para viver aquele dia da melhor forma possível, seja ela principalmente no psicológico. Então, não é nem o outro dia, né? É sim naquele momento. Quando você treina, você tem uma constância. Mas toda competição que eu participo, ao final eu já me deparo com a pergunta, e aí? Qual que é a próxima? Como é que vai ser o resultado? Então, daí que a gente veio construindo. Tempo, né? Que eu falo muito em tempo, porque o meu esporte é isso. Eu não sei se o CrossFit trabalha a questão de tempo, como é que é o sistema, né? Trabalha tempo, mas também tem todas umas etapas, né? É constante, mas de forma diferente, né? Sim, constantemente variado. Boa, É muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acredito que a satisfação, ela não é a do outro dia, ela é na hora, ela é depois, ela é no outro dia, e eu acredito que essa durabilidade na vida de forma saudável, né? E eu falo que o esporte ele não vai trazer longevidade, ele vai trazer qualidade de vida enquanto você tiver vida. Uhum. Então esse é o intuito. Bom, eu sei que você compete, a Jade também. Vocês em algum momento já pensaram, não sei se o Lucas compete. Já competi. Agora só treino, pessoal. Agora eu vivo minha vida para mim treinar as pessoas para competirem. Então, a pergunta seria mais para os dois. Não parar de fazer o exercício físico, que eu acho que isso nenhum dos dois conseguirá. Mas vocês já pensaram, assim, em algum momento, preparando para não competir mais, tipo uma aposentadoria disso? Como é que fica isso na cabeça de vocês? E Jade, como é que seria esse trabalho da psicologia com o atleta de alta performance quando ele resolve aposentar? Então são duas perguntas aí para vocês. Na verdade a competição para mim é um treino um pouco mais especializado. Então, se perguntar assim, que dia que você vai parar de competir? Eu acredito que nunca vou parar de competir. Isso me motiva, tem época que eu intensifico mais e tem época que eu intensifico menos por conta de rotina de trabalho, de família e tudo mais. Mas eu nunca paro de treinar. Então eu sempre estou preparado para poder competir. Eu só não estou participando de competições com muita habitualidade. Mas eu não penso na hipótese de parar de competir. Eu penso em ser pódio com 70, 80 na categoria e por aí vai. Então, coisa boa. Teve uma vez, né, Lucas? Teve algumas, né? Você quer contar? Do Cerrado? Bom, ano passado a Jade, ela chegou pra mim depois do Cerrado, né, que é um dos campeonatos que eu tinha comentado aqui. E ela falou, Lucas, eu vou resumir, eu tô um pouco frustrada com o meu desempenho. E eu acho que, resumo da história, eu acho que isso aqui não é pra mim. Chorando, sim. E depois disso ela pegou, eu falei assim, vamos fazer o seguinte então, vamos mudar a nossa estratégia. Por que ao invés de a gente competir em time, a gente não tenta competir individual? Então eu dei uma nova etapa pra ela. Falei assim, você gosta do CrossFit? Mas por que você não se desafia individualmente? Eu acho que isso aí fez com que ela não parasse de competir. E sempre, voltando àquilo que você tinha comentado antes, o pós-competição, a Jade já tá assim, eu quero arrumar outra. Aí quando eu vou fazer a planilha da Jade, a periodização dela, eu falo, cara, tá complicado. Mas isso é uma coisa interessante, eu acho que isso é o que motiva o pessoal de alto rendimento a sempre ter como é que eu posso dizer? Um alvo. Uhum. Ayrton Senna, no seu auge, ele não parava de pensar em competir. Nunca. Ele sempre pensava, ano que vem eu quero tentar ser campeão mundial de novo. Mas eu vou dar um exemplo agora do que você tinha comentado. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. Rogério Ceni.
O Rogério Ceni, quando ele parou de competir, ele falou, quero seguir minha vida como treinador. E ele não fez ele não destreinou para isso. Ele só parou e falou, hoje eu sou treinador. E a gente pode ver a situação, como é que eu posso falar, da estrutura física dele mesmo, né? Hoje ele é uma pessoa diferente, o próprio Ronaldo Fenômeno, né? Mas a gente tem vários atletas que eles treinaram em alta performance, mas eles foram destreinados depois. E também não impediu que logo depois de ter aposentado, eles continuarem treinando, só que de formas diferentes, né? Vamos pegar um exemplo, o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho terminou, hoje em dia ele é treinador, mas atualmente ele ainda vai lá, faz o seu futevôlei, ele ainda é uma pessoa ativa. O próprio Ronaldinho Gaúcho, ele é uma pessoa que ele parou de jogar bola, e eu acredito que se ele estiver jogando bola até hoje ele estaria bem. Mas ele ainda é uma pessoa que é ativa, por mais que ele não jogue 45, mas ele ainda continua jogando. Acredito que quem faz esporte, ele nunca vai parar de fazer. A não ser que alguma coisa durante a vida dele impeça ele de fazer isso. Ok. Encaminhando para o nosso fechamento, quero perguntar para o Lucas, se as pessoas que estão nos ouvindo, né, pudessem adotar uma métrica de alta performance para a vida, qual que seria? Em relação ao esporte? Isso. Primeiro, definir metas. Eu acho que... Não seria definir o esporte primeiro? Sim, volta naquele assunto que a gente estava falando do advogado. Então, eu vou pegar uma criança. No desenvolver da criança, a gente vai colocando ela em várias etapas. Coloca ela para fazer ginástica, uma natação, um atletismo. E a gente vai descobrindo o que ela mais gosta. Ao longo disso, a gente vai fazendo o quê? A gente vai treinando a pessoa e a gente tenta colocar um alvo para ela. Mas você também não pode empurrar isso para uma criança, obviamente. Com o desenvolver dela, com a maturidade dela, você vai colocando metas. E dessa forma vai. O próprio Lionel Messi é um exemplo muito grande disso. Desde criança, jogando bola, foi atingir seu alvo no Barcelona e agora a gente está vendo ele no fim, entre aspas, de carreira, mas mesmo assim jogando bola. Acho que atingir a métrica é a gente estipular, primeira questão, o tempo, né? E ter um alvo. Aonde eu quero chegar e como eu vou chegar e quem pode me ajudar, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou um grande fã do Ayrton Senna. Eu nasci em 95, eu nunca vi uma corrida ao vivo dele, mas eu já assisti todas as corridas dele depois. Não sei se vocês conhecem, mas o Ayrton Senna ele começou desde pequeno gostando. O pai dele com 4 anos deu um kart para ele. Talvez isso fez empolgar ele, né, a fazer um esporte. Em uma determinada época da vida dele, o pai dele falou, deixa de mão, não mexe com isso não, vamos tocar as empresas da nossa família. Ele voltou e ele descobriu, cara, eu gosto disso, eu quero aquilo. Só que ele era tão obcecado por aquilo que ele fazia, que ele falou, eu não quero ser uma pessoa comum. Eu não quero ser apenas uma pessoa que tem um talento para pilotar. Eu também quero ser uma pessoa treinada. Entra a parte do Nuno Cobra. O Nuno Cobra tem no Ayrton Senna para a questão física e mental. Tanto que quando o Ayrton Senna acaba morrendo, na autópsia deles eles falavam assim, o Ayrton Senna, ele mentalmente ele está desligado, mas ele é tão forte que o coração dele continua batendo. Então assim, ao longo da vida dele, ele traçou a meta. Ele falou, eu quero ser um campeão mundial. Agora, se ele conseguiu as 2, 3 vezes dele, foi mérito dele e é onde ele queria chegar, né? Eu acho que, só completando esse exemplo do Lucas que ele trouxe, assim, né? De colocar pra mim essa meta de competir sozinha, na hora que eu escutei, eu falei, será? E aí, assim, eu escolhi uma competição muito longe, em São Luís do Maranhão. E aí tinha que fazer a seletiva, que são vídeos online, enfim. E aí, quando eu fui fazer a virada do ano, eu acho que ele nem sabe disso. Uma das metas que eu escrevi no papel foi, eu vou passar no Qualifier, que é o processo que a gente chama, né, de gravar os vídeos online e tal. E foi um grande, um longo processo, foram 4 provas gravando, a gente regravou todas, enfim, eu já não aguentava mais. E até o último segundo eu falei assim, não vai dar certo. Aquela coisa assim, não vai dar certo, né? E deu certo. E eu vou, né? Então, assim, eu acho que se descobrir no meio disso e colocar metas, e realmente foi isso
que não me fez parar, porque como foi só pra mim, comigo mesma, eu tinha que vencer eu. Então, assim, meio que foi uma meta que eu coloquei. Eu vou provar pra mim mesmo que eu sou capaz. E eu provei. E a questão de ressignificação do que você perguntou, né? Ah, uma pessoa vai parar de competir, vai parar de ser o que ela é no esporte, mas eu acho que é buscar a ressignificação daquilo e trazer algo tão importante quanto, né? Hoje, assim, eu falo do Lucas e eu sempre falei isso pra ele, eu sou muito fã do trabalho dele. Antes dele ser o meu treinador, eu escolhi ele por conta disso, porque ele tem o talento, o dom, né? Então, assim, o vínculo que ele cria, a forma como ele explica, a relação que ele cria, assim, então é muito legal. Tanto que tem 2 amigas minhas que foram pra ele de tanto eu falar. Então, acho que ele ressignificou muito bem isso, né? Cada um tem seu papel e essa ressignificação traz novos significados. Muito bom. Eu só queria completar mais uma coisa que a Jade não falou ainda. Ela colocou como meta ir numa competição individual, então a gente está cumprindo a nossa meta, né? De participar de uma competição individual, mas a Jade nesse final de semana ela vai ter um desafio muito grande na vida dela. No CrossFit a gente tem categorias, né? Iniciante, intermediário e atleta, a RX. E a gente está em um período de transição de iniciante para intermediário. Ela recebeu um convite das amigas dela para ir para o Monster Games, que é o maior campeonato, eles falam da América Latina, né? Perdão, da América do Sul, de CrossFit. E ela tá em uma categoria que ela nunca foi. Então, a pressão talvez pode ser um pouco maior, né? E é um outro desafio que ela tá tendo. Sim. E eu ainda sinto que a gente não conseguiu alcançar 100% daquilo que a gente consegue ainda. Eu tive que aumentar todas as minhas cargas, aprender vários movimentos em um mês. Isso. Ítalo, eu sei que você tem o hábito de cronometrar tudo que você faz no esporte. Essa métrica você usa desde sempre ou você aprimorou isso por agora? Como é que foi isso? Na verdade, dizem que é por causa do meu signo, né? Ai, meu Deus. Não começa, não. Vamos lá, qual signo? Qual signo, Ítalo? Mas o esporte traz isso, essa constância, subir degrau por degrau, se desafiar todos os dias. O maior concorrente somos nós mesmos. E a Jade com razão, primeiro você tem que ter atitude para as oportunidades acontecerem. Quais oportunidades no esporte? A superação de números, né? de tempo. Então isso todos os dias você tem que construir. Então o maior desafio nós somos nós mesmos. E quando eu traço um número, eu alcanço ele, eu falo, foi possível. Aí como que eu, de 1,75 m, não tenho um perfil de corredor, como é que eu vou correr atrás da motinha? É porque o restante era tudo ruim, os 200. Então foi condicionado a isso. E eu não estou satisfeito. Então eu tenho meta para alcançar. E essa meta não tem limite. E aí o limite é você trabalhar isso de forma, eu acredito que não é nenhum condicionamento, o psicológico é o mais importante. Por que eu dou conta e o outro não dá conta, ou vice-versa? Um cara que corre mais do que eu, pedala ou nada, por que ele dá conta e eu não dou conta? Então a minha indagação é essa todos os dias. Então, e é possível. É possível chegar, basta você querer ter atitude, criar hábitos diários que o resultado dele é certo. Ok. Uma pergunta muito voltada para a psicologia, mas eu acho que cabe também para você e para o Lucas. Qual que seria o maior mito sobre a mente humana que o esporte desmistifica todo dia? Do limite do nosso corpo, do que a gente é capaz. Acho que isso é o grande, grande ponto. A grande questão é, isso que a Jade falou é 100% real. Só que o quão disposto a gente está para fazer isso? Será que o corpo nosso entende que se eu quebrar esse limite agora, eu vou ter um julgamento de que a partir de agora você é melhor do que você foi. Mas a sua cabeça está preparada para aceitar isso? A sua cabeça está preparada para aceitar que você vai ser melhor do que o seu eu anterior? Muitas vezes eu não gosto de falar, eu falo que as pessoas elas têm medo de vencer. Porque, e se você vencer hoje e amanhã você ser cobrado porque você venceu? Um exemplo. Hoje,
Ítalo, vamos supor que ano que vem você ganha Ironman. No próximo ano você vai ser cobrado por isso. A régua aumenta. A régua sempre aumenta. A expectativa das pessoas que te acompanham aumenta. E aí vem a grande questão psicológica. Será que eu tô preparado para mim ser campeão? Essa é a grande questão. Eu acho que a preparação para essa competição que eu vou participar esse final de semana foi muito isso. Eu até comentei uma aula com o Lucas assim, porque como eu subi de categoria, eu chegava na sala e aí eu não tinha a opção de ir com menos carga. Já olhavam pra mim e falavam, não, você tem que ir no último, no penúltimo. E eu assim, ai meu Deus do céu, pra que eu fui fazer isso comigo? Então assim, e eu escutei uma frase um dia, quanto mais você vai melhorando, mais você vai ser cobrado. Então é um momento onde você tem que olhar pra você, agora você aceitou, agora você tem que ir, né? E provar pra você mesmo que você é capaz. Mas não é fácil não. Ok. Bom, pra gente encerrar, eu queria que vocês três deixassem uma mensagem para aquele que ainda não é atleta e para o atleta, obviamente. Para quem não é, o que vocês poderiam dizer? E para quem já é, qual seria o conselho desse continuar? Aproveitar o processo. Porque uma coisa que a gente não falou aqui, eu acho que é muito importante a gente falar, assim, o Ítalo falou, mas eu vou falar de outra forma. O quanto o esporte, ele vai criando uma cadeia, né? E você vai construindo novos hábitos. Eu vou falar pessoal, mas a gente pode ver em outras pessoas, assim, por exemplo, tem gente que tem dificuldade de conversar e com o esporte aprende a socializar. Eu entrei no esporte, eu não tinha um hábito alimentar tão saudável. Hoje eu como completamente ao contrário. Antes eu bebia e por mais que fosse pouco, bebia. Hoje isso não mais faz parte da minha realidade e eu não sinto falta. E agora é o inverso, né? Por exemplo, eu não acordava tão cedo antes como eu acordo hoje. E hoje pra mim, o meu prazer é acordar às 5 horas da manhã e ver o amanhecer e ir pro CrossFit. Sábado, meu prazer é ir pro CrossFit e ficar lá 3, 4 horas, porque é o dia que eu não trabalho. Então, assim, você é uma cadeia. Você vai construindo novos hábitos, novos jeitos de ser, que vão te influenciando positivamente, se você souber aproveitar isso. Então, vai muito além de competição, de ganhar. É o que o esporte te traz pra vida. Perfeito. A minha mensagem para quem nunca praticou nada e tá querendo praticar alguma coisa vai muito do que a gente tava falando. Ache algo que vai te motivar a fazer aquilo todos os dias, independente do que seja. Se vai ser uma peteca na rua ou se vai ser alguma coisa de alto rendimento. Não importa, mas faça aquilo que você quer fazer. Vai ser difícil fazer todos os dias, mas tenha disciplina para fazer. E para quem já faz algum esporte, eu acho que para te potencializar mais ainda, eu acho que você andar ao lado da nutrição, ao lado da psicologia e ao lado de alguém para te instruir, você vai conseguir atingir níveis onde você nunca imaginou que você conseguiria. Principalmente na parte da psicologia, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo. Eu acho que o que comanda tudo é a nossa cabeça. Independente se você está num dia bom ou num dia ruim, você tem que ir lá e você tem que fazer aquilo. Então, a minha mensagem para quem já compete é essa. E Bacana. nunca desistir. Se ainda não entrar na atividade física ou no esporte, não perca tempo, né? Entre porque o resultado é certo e é um só. É em benefício próprio do corpo, da mente e é a nova onda. Quando antigamente se conectava em lugares fechados, com cigarro, com bebida, hoje as pessoas se conectam numa sala de CrossFit, né, numa assessoria de corrida, com bons hábitos. Então os primatas lá entraram na caverna para se proteger, é o que a gente tem que fazer hoje. Escureceu, é hora de deitar e dormir e acordar cedo, porque quem cedo acorda, né? Quem cedo madruga. Deus ajuda. Deus ajuda quem cedo madruga. Então Deus vai me ajudar pra caramba. Eu também tenho uma mensagem para aqueles que também se ao longo da vida se era atleta ou não, mas também fica naquela de, cara, eu não tenho um braço, eu não tenho uma perna, o que eu posso fazer? Eu vou deixar uma reflexão que aconteceu comigo essa semana.
E ela me tocou profundamente. Tava no meu carro e tava mexendo no telefone. Passou um cadeirante. Aí ele passou e olhou assim, ele, cara, que carro legal, que carro maneiro você tem. Eu falei, obrigado. Tem um Lancer 97, um Lancer Evolution. Bacana. Aí ele olhou e falou assim, bacana e tal. Aí ele pegou e olhou pra mim assim, ele falou, pô, velho, o que aconteceu com você aí? Eu falei, quebrei o dedo. Ele, você pelo menos quebrou um dedo, eu que não tenho minha coluna mais, não consigo mais andar. Nossa, na hora eu já dei uma... Então, também não é desculpa, tá? Pra quem não tem um membro ou pra quem tá com algum tipo de lesão, não deixar de treinar. Muito bom. Bom, gente, quero agradecer, Ítalo, por aí tirar esse tempo para nós, no seu dia a dia, que é tão apertado, e eu conheço bem a agenda. Professora Jade, que está aí conosco no dia a dia, muito obrigada. Lucas, muito obrigada por essa disponibilidade. Obrigado. E dizer para todos, Unifazan é isso, é falar de coisas que muitas vezes as outras universidades não falam. Então, venha estudar conosco, venha fazer psicologia conosco. Nota máxima no MEC, somos nota 5. E estamos aí esse ano comemorando o nosso jubileu de prata. Então, muita qualidade, muito comprometimento. O curso de psicologia vai trazer isso para os profissionais do futuro. Muito obrigada a vocês três. Obrigada.